Bem-vindos a mais um episódio do Colabore Podcast. Eu sou o Rafael Schenta, gerente de transformação digital e gente gestão. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que são filmes e séries corporativas. Quem nunca assistiu um The Office, um Suits, um Billions, entre outras? E filmes nem se fala. Para esse bate-papo, eu trouxe um convidado e amigo muito especial, René Guedes. Ele que é especialista em planejamento estratégico e professor universitário do curso de empreendedorismo. Ele tem diversos exemplos da vida imitando a arte e da arte imitando a vida. Então, nós vamos trazer aí um papo bem leve, com alguns insights baseados em filmes e em séries. E essa já é a primeira pergunta, René. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Seja bem-vindo. Obrigado, Schenta. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E fazia tempo que a gente não se encontrava. A gente está se lembrando de casos do passado. A gente trabalhou juntos. Né? Enfim, estou muito feliz e muito honrado com o teu convite. Né? Então, você fez a pergunta se a vida imita a arte ou vice-versa. Né? Eu diria o seguinte: a vida é mais precisa e a arte é mais necessária. É isso. Bacana. Logo de cara eu já quero saber, existe algum filme ou uma série que você recomenda dentro desse sentido da imitação da arte ou da vida? Olha, o meu campo a arte que eu cultuo, que eu já me envolvi profissionalmente, inclusive, que é o cinema ou audiovisual, por extensão, ele normalmente olha para qualquer tema de forma crítica, porque esse é o propósito da arte, né? Aguçar o senso crítico na audiência. Né? Então, quando o cinema olha para um tema, para um ambiente, ele normalmente olha com olhos críticos. Tem uma série... recentemente estreou a segunda temporada, uma série na Apple TV chamada Severance. Eu esqueci o nome em português. Ruptura. E é uma crítica ácida ao universo corporativo, da arquitetura dos escritórios corporativos dos anos 90, começo dos anos 2000, aquela coisa impessoal, cinza, quase que totalizante e desumanizante. Né? Então, óbvio, a série coloca ali, tem um plot, tem um arco dramático que envolve uma trama misteriosa de uma organização mais misteriosa ainda. Mas o que os realizadores querem contar com aquilo, fundamentalmente, é como é violento o cotidiano das pessoas que vivem o seu dia condicionado a uma lógica corporativa totalizante, né, que absorve toda a sua individualidade, toda a sua humanidade. Né? Então, e isso se faz através de requisitos artísticos muito próprios. Então, sim, é uma série filmada com uma vocação cinematográfica muito importante, muito precisa, ela é bem fotografada, ela é bem editada, estupidamente bem interpretada, o elenco é muito bom. Então é a arte, né, que o audiovisual especificamente, que produz essa peça de reflexão que vai muito além da trama. Sim, e um ponto interessante que você colocou, misterioso, qual que é o entregável da organização, o serviço ou produto. Mas se a gente for olhar nos dias de hoje, tem muita gente que trabalha e não faz ideia para quem faz, o que faz, para onde vai, e simplesmente é uma pecinha dentro daquela engrenagem que vive uma inércia. Eu acho que representa muito bem o que as pessoas vivem nos dias de hoje. Desconexão com o propósito, né? Eu, como consultor, eu assessoro muitas empresas e eu percebo que quando os donos, os acionistas, a alta direção têm um senso de responsabilidade com o propósito da organização, eles se preocupam em cascatear aquele propósito através de um monte de ações para mobilizar e engajar todas as pessoas nesse propósito maior. Né? Agora, partindo da alta direção, ela simplesmente não se importa com esse tipo de reflexão, ela não se preocupa com a ideologia central da organização, é óbvio que o sujeito lá na ponta também vai
ele vai atuar em reflexo, em reação aos estímulos que ele recebe das pessoas Sim. da quem ele cumpre ordens. Não faço perguntas, eu faço o que mandam. Se todo mundo se comporta dessa forma, se ninguém me estimula a me importar com o meu cliente, importar com o benefício que eu gero para a sociedade, com o impacto que eu estou produzindo na vida dos clientes ou na vida da sociedade como um pouco, então eu vou ficar aqui escondidinho no meu corredor e pagar as minhas contas. E é possível que existam milhares... Na verdade, é possível. Eu vou até reformular, porque existem milhares de pessoas que simplesmente querem ir lá, fazer o que foram pagos para ser feito, pegar sua grana e viver sua vida. Né? É o que é a tal da inércia que eles se... que confunde até com propósito. Eu acho que as pessoas até esquecem do próprio propósito ou dos próprios sonhos e anseios quando você tem uma cultura tão tóxica de me entrega só esse resultado e você não precisa saber do meu papel estratégico. Sim. Eu acho isso muito triste. Né? Eu já saí de empresas que falavam, você não pode perguntar, você não pode mudar o processo, você não pode sugerir. Não tem mudança, sempre foi assim. É um pouco general. Você faz exatamente o que eu quero, como eu quero. E hoje em dia ainda cabe esse modelo de cultura nas organizações? Não cabe, mas ele é muito comum ainda. Né? Você parece um general. O modelo da moderna organização, de certa forma, ele emula a estrutura da tomada de decisão, a hierarquia das Forças Armadas. Né? Então, sim, tanto é que a teoria da administração se apropria de vários significados, expressões que são normalmente aplicados a atividades militares. Né? Então, a gente tem o alvo, a gente precisa ir atrás, precisa já estabelecer os seus clientes-alvo. Né? A própria expressão CEO é uma expressão... Sala de guerra. A própria expressão CEO é usada dentro da liturgia, dentro da ritualística militar americana, como o oficial mais sênior que, sim, comanda uma determinada operação. O cara é o CEO. Né? E isso acontece porque quando o capitalismo começa a se desenvolver como estrutura, através das suas organizações produtivas, ela precisava se espelhar num modelo de gestão que já existia. Né? E eles se espelharam, obviamente, na estrutura das Forças Armadas, porque era uma instituição bastante sólida à época e o maior modelo de disciplina e de rigor administrativo que existia então. Estou falando os prenúncios da Revolução Industrial, dos anos 1830, 1840. Então, a moderna organização, de certa forma, ela emula de forma crítica essa prática gerencial. Se a gente for pegar a cadeia de comando militar e o cargos e salários, um vai cruzar do lado do outro certinho. Exatamente. Você tem desde do mais jovem até o mais sênior dentro dos seus títulos. Você vai pegar em uma carreira, você vai crescendo, é similar. E por isso que a startup é tão sedutora para tanta gente. Porque a startup, talvez até por uma falta de recursos, sejam eles financeiros ou humanos, ela promete uma certa horizontalização do mundo do trabalho. Então, o diretor, em tese, ele está sentado na mesma mesa que o sujeito que está codificando uma solução para uma determinada tecnologia. As organizações modernas, elas demoliram as baias. A gente estava falando da série Severance. Sim. A série Severance, ela critica muito essa arquitetura do mundo organizacional que prendia as pessoas, aprisionava as pessoas em cubículos. E ela estabeleceu grandes mesas como essa aqui do seu escritório, onde supostamente as pessoas têm uma maior horizontalidade das relações de causa e efeito das suas atividades do dia a dia. Só que em muitos lugares isso é quase como aquilo que popularmente a gente diz, é para inglês ver.
Porque, a bem da verdade, no frigir dos ovos, e quando exige um determinado nível de decisão, o sujeito que está sentado do seu lado, ele vai tomar a decisão, ele vai pedir ou ordenar para que você faça determinada coisa. E eu não estou dizendo que isso está errado, tá? Sim. Porque repensar a organização, muita gente tem feito isso, somente nos últimos 40 anos, mas não é simples, porque essa organização, de certa forma, ela vai ter que lidar com outros agentes econômicos num determinado modelo socioeconômico que, para todos os efeitos, define isso como prática. Mas é difícil você violar isso. Mas até essa prática de tirar as baias também geram outras causas e efeitos. Por exemplo, tem muita gente que fica com ansiedade, porque ela vai ter que falar com alguém e a outra pessoa vai ouvir. Às vezes, a gestão não tem uma maturidade, vai chamar a atenção daquela pessoa na frente de todo mundo. Às vezes ela é uma pessoa mais tímida, vai pegar o telefone, vai ter que fazer uma ligação ou fazer uma call, não consegue se concentrar. Então, achar esse equilíbrio é muito difícil. Porque, em contraponto, quando tirar as baias, opa, Lívia, eu estou vendo vocês. Mas agora geram outras complicações. E tem até uma série que é a Vale do Silício, que falou um pouco das startups, né? Que tinha um pouco dessa casualidade de uma grande ideia. Na série, eles fazem parte de uma incubadora e desenvolvem um software e vão contratando de forma mais informal, não hierárquica. Você tem acesso ao CEO, pode dar sua opinião. Broderagem para dentro. Broderagem. E também é o tipo de cultura que, quando cresce uma organização, não se sustenta. Não. E assim como na série, muitas empresas elas seguem esse caminho. Você já viu alguma empresa dentro das suas consultorias que começou nessa onda da startup e de repente ela teve que ter mais regras e quase ninguém ficou? Teve que mudar pessoas, processos, culturas? Não drástico ao ponto de que basicamente todo mundo foi embora, mas vamos lá, né? Por que várias organizações hoje têm nas suas iniciativas de atração de talentos e disrupção das suas propostas de valor, elas têm um braço de atração de startups, né? Quase módulos de fomento, né? Ela faz isso para oxigenar sua proposta de valor e, de certa forma, sua cultura organizacional. Do ponto de vista da empresa que compra a startup, poxa, ela ganha muito. Ela ganha, inclusive, o incômodo que é você coexistir no mesmo espaço organizacional, não necessariamente no físico, mas no mesmo espaço organizacional com pessoas que pensam completamente diferente de você. Agora, do ponto de vista de quem é incorporado, isso significa porque isso é uma máxima, à medida que você sobe as regras de governança, a sua atividade, a sua execução, ela se torna mais complexa. Sim. E essa complexidade, ela pode eventualmente ferir aquelas almas mais puras que olhavam para o negócio e se lembravam quando o negócio vivia o seu momento de pioneirismo. Tudo era... A gente comia pizza até as 3 da manhã. Então, eu falo com algumas pessoas que têm saudades dessa época. A maioria esmagadora tem maturidade suficiente para entender que aquilo foi importante num determinado momento do arco dramático daquela organização. Agora, outras pessoas ficam aferradas, né, a um tipo de cultura organizacional que foi importante para aquela empresa num determinado momento, mas não faz mais sentido agora, né? De novo, você cresce, você é obrigado a sofisticar seu modelo de governança, e isso vai significar um ambiente mais burocratizado, um ambiente mais duro do ponto de vista de processos. Óbvio Sim. que você pode usar tecnologia para tentar flexibilizar isso, mas você tem um limite para estender essa flexibilização, né? Bacana. Aqui, queria usar um exemplo do filme Playtime, em português, Tempo de Diversão. Ele fala um pouco aí de uma Paris futurista e da alienação, né, por causa da tecnologia, modelo arquitetônico e o modernismo dentro da sua cidade. No mundo corporativo, esse modernismo ele se torna, às vezes, uma cópia, não uma identidade ou uma cultura mesmo fixa dentro das organizações.
que você acha disso? O que você... o que é bom se copiar? O que não é bom? O que é saudável até? Acho que o que é saudável copiar de uma cultura organizacional ou de um padrão de processos de determinada organização para trazer para a sua? Caramba, olha, essa pergunta, o Shinta, se você me desse 3 horas, eu acho que eu falaria ininterruptamente e não chegaria numa conclusão fácil. Mas assim, o que eu acho? Bom, primeiro, você citou o filme do Jacques Tati, o Playtime. O Tati, ele foi um humorista, um cineasta francês tão brilhante e genial. Esse filme dele, se eu não me engano, é de 67. Isso. 68, 67. 67. Se você assiste esse filme hoje, você vai ver que ele retratava o mundo do trabalho cada vez mais preso em cubículos, que seria a lógica da arquitetura da moderna organização, isso dos anos 90, 2000, que é brilhante entender que ele já tinha antecedido esse movimento, né? E o Tati, ele com esse filme, ele está olhando, ele basicamente está fazendo uma outra crítica. Ele está convergindo para a mesma crítica do Severance, mas usando de outros expedientes. Mas ele está olhando de forma crítica para a alienação do mundo do trabalho. Como o mundo do trabalho é alienante. E se você se você não desperta determinados alertas filosóficos para isso, você acaba sendo incorporado e envolvido por uma teia de processos e de práticas e de rituais. De repente, um belo dia você acorda, você tem 50 anos e grande parte da sua juventude foi gasta nesse tipo de ambiente, né? Então, copiar... olha, o mundo da organização, eu acho que o que eu vou falar aqui ele é meio polêmico, talvez, mas grande parte do que a gente enxerga hoje no desdobramento e no desenho das organizações foram emuladas e copiadas por outrem, que desenvolveu aquele processo, aquela lógica, que estimulou a organização a partir daqueles pressupostos culturais algum momento atrás. Eu acho que tudo depende, acho que a melhor cultura da organização, ela é mais ou menos, ela viabiliza mais ou menos o propósito da sua empresa. Eu volto para o tema do propósito. Porque se você quer impactar um determinado ambiente, uma determinada coletividade, e aí com mais ou menos ambição, e você tem uma cultura que faz com que as pessoas sejam diferentes do que aquilo que você quer atingir, você tem uma contradição estratégica fundamental. Isso provavelmente vai fazer a sua empresa afundar. Sim. Então você precisa investir em atributos culturais que façam com que a sua organização faça com que a cultura da sua organização se conecte com aquele público que você quer atingir. Por exemplo, eu já fui no escritório do Google. O Google é reconhecido mundialmente por ter um ambiente diverso, colorido, que estimula a brincadeira e a criatividade. Por quê? Porque o Google fundamentalmente quer vender inovação, quer vender novidade, ele quer vender disrupção para quem usa os seus produtos. Sim. Já pensou se o Google se movimentasse como uma montadora dos anos 70? Não iam comprar essa ideia dessa cultura. Provavelmente essa organização não produziria, não chegaria nos produtos que o Google tem hoje no seu portfólio de oferta, né? Então, assim, se você é incapaz de entender quais são os estímulos que movem o seu público-alvo e você direciona a sua organização para um caminho completamente diferente, aí você tem um problema. Dentro desse ponto de propósito, de cultura, tem o Fábrica de Loucuras. Esse filme ele explora muito a adaptação da liderança, do engajamento, da produtividade, e muitas empresas se preocupam hoje em dia com isso. Então se fala muito de OKR, de KPIs, das metas, para pagamento de bônus, e muito da cultura organizacional do propósito. A geração Z e a próxima, né, que, se eu não me engano, dizem que é a Alfa, vai mudar o nome, né, porque sempre muda. Eles estão muito mais ligados no propósito e não querem viver e cometer os erros da Millennium, da X, da Eles Baby querem Boomer. cometer erros novos. Erros novos. E que paralelo que você pode nos trazer desse filme para os dias de hoje? Bom, esse filme eu esqueci, infelizmente, eu esqueci o nome do cineasta, nem é um cineasta tão renomado.
é com aquele ator Michael Keaton. Para quem conhece, ele é o ator do Beetlejuice e do Batman dos filmes do Tim Burton. Batman. Eu sei o quanto você gosta desse personagem, né? Então, esse filme e aí dica, né, para quem gosta de cinema e tal. O cinema, ele é um documento, ele é um registro cultural e artístico muito vivo e potente para retratar os valores e tensões de uma época. Então, se você, o Jacques Tati, por que ele está fazendo esse filme Playtime em 67? Porque as questões da modernidade ou da pós-modernidade na reorganização das sociedades e dos meios de produção era uma discussão dos cafés parisienses às bordas e franjas da periferia do capitalismo, como é o Brasil. Esse filme com Michael Keaton, quando ele é produzido, os Estados Unidos viviam um medo percebido de serem obliterados do ponto de vista econômico em relação à maior eficiência do capitalismo japonês. Então, os japoneses invadiram o Ocidente no final dos anos 70 com as suas gigantes de eletrônica, automobilísticas, robótica, com novos e modernos métodos de inovação, de produção, de qualidade, de processo. E se especulou durante algum tempo que os japoneses ultrapassariam o Ocidente em relação ao peso e à importância da sua economia. Então esse filme ele é produzido exatamente nesse momento histórico importante. E o filme mostra uma empresa decadente, que é comprada por uma montadora japonesa, e os japoneses olham para a fábrica, entendem que a fábrica está desatualizada, ela está ultrapassada do ponto de vista arquitetônico e fabril, e eles decidem fechar a fábrica. E o Michael Keaton faz o presidente do sindicato local, que tenta desesperadamente salvar a fábrica e, por extensão, os empregos de todos. Sim. Então, eles tentam, num primeiro momento, enganar os japoneses e, no segundo momento, se adaptar aos valores da escola de administração japonesa, para tentar viabilizar e convencer os japoneses que é possível usar aquela fábrica, ela ainda é útil para aquele esforço. Então, esse filme, óbvio, tem muitas. Ele é uma comédia, mas como toda boa comédia, ela também é um passaporte para reflexão muito importante. Então, está sendo discutido ali o valor do homem econômico, está sendo discutido ali empregabilidade, em que momento você deve se considerar um profissional obsoleto ou não. Adaptação de cultura. Adaptação de cultura. Quão violento pode ser esse processo. Então, esse é um filme muito bacana e por isso ele é bastante atual ainda. O Obama produziu um documentário chamado American Factory, Fábrica Americana. Quase a mesma situação, só que com a China. Cara, a mesma situação. É a mesma. E eles mostram como os americanos não estão preparados para lidar com outra cultura organizacional, no caso a chinesa. E esse filme, inclusive, ganhou Oscar de melhor documentário no seu ano, foi alguns anos atrás. Então, assim, eu estabeleço um paralelo fundamental entre esse filme, que é de 85, por aí, Sim. e o American Factory, que deve ter 4 anos, não mais do que isso. Tem na Netflix esse documentário. Tem na Netflix. A Netflix, inclusive, foi produzido pelo casal Obama e o Netflix distribuiu pelo mundo. A cultura chinesa e a diferença da americana. Era uma antiga fábrica, se eu não me engano, da Chevrolet, né, lá no EGM, que eles chamam, e eles recontratam muitos ex-funcionários. Acho que a fábrica tinha mais ou menos umas 20 mil pessoas, aí eles recontratam 5, ou seja, bem menos da metade da mão de obra e pagando metade do salário, com outras condições, e o americano não se adapta. Da cultura, à gestão, ao processo produtivo, que é o que você estava falando, na década de 90 era o Japão, Coreia. Agora a China, nos tempos atuais, é que vem tendo esse padrão de tecnologia, qualidade e processo. Eficiência, produz num custo muito competitivo. E dá para bater? Ou é um processo de anos, assim como eles construíram um processo de anos para chegar nesta excelência, é preciso que países como Brasil, Estados Unidos e até a Europa, que não tem produzido muita coisa,
corram atrás, né? A teoria econômica diz o seguinte: quando você tem uma base industrial pobre ou voltada para produzir produtos low e medium tech, você tem um benefício estratégico. Tua mão de obra normalmente é barata, e se você tem ainda suprimento de energia disponível, então você consegue ser bastante competitivo nos mercados industriais. A China fez isso. Só que isso tem um fator que também é impossível de ser contornado, que ao fazer isso, você cria um círculo virtuoso. Você constrói uma cadeia de valor industrial que começa a remunerar melhor seus operários, seus executivos, eles vão ter mais poder de compra e consumo, só que você vai aumentando seus custos de produção. Então, o que a gente começa a perceber é que a China tem distribuído para países do Sudeste Asiático, como Indonésia, Malásia, Vietnã, aquele terço da produção industrial que eu categorizo como medium tech. O que é um produto medium tech? Uma bicicleta. Cara, até um produto eletrônico não muito sofisticado. Sim. Tudo aquilo que você não precisa ter uma base industrial muito sólida e técnicos e engenheiros muito experimentados para poder tocar aquela organização. Então, por que a China tem feito isso? Porque está caro, já está começando a ficar caro para os padrões de vida chineses produzir esse tipo de produto. Então eles estão indo para países como Indonésia, China, Bangladesh. Bangladesh hoje é o maior hub de produção têxtil do mundo, né? Provavelmente aí o teu tênis Nike, a tua jaqueta Adidas, ali, tô cometendo aqui talvez até uma injúria, né? Mas a probabilidade disso ter sido produzida em Bangladesh ou nos países próximos é muito grande, porque o custo da mão de obra é baixíssimo. É uma população muito pobre, muito carente. Então você explora isso para benefício de um resultado econômico muito imediato. O trunfo da China, e isso é inédito na teoria econômica mundial, é que a China usou a sua pobreza no primeiro momento para atingir um nível de desenvolvimento e aparentemente distribuir essa riqueza por toda a sua população. Não existe precedente na história da humanidade um país sair de uma certa irrelevância econômica 50 anos atrás e se tornar hoje, para muita gente, uma nação, a maior economia do mundo. Sim. Muitos defendem já apontam... Eu acho que é incontornável, entendeu? É incontornável. Agora, sim, eu não quero dizer com isso que os Estados Unidos vai perder relevância econômica, muito pelo contrário. Sim. Os Estados Unidos e o Ocidente, eles vão ter que conviver com a influência de um titã do Oriente que tem uma capacidade de mobilização de recursos quase inesgotável. E a adaptação rápida, que a gente conversou. Gente, olha, você tocou num ponto fundamental. Tem um pensador, e ele é um francês chamado Clotaire Rapaille. O Rapaille escreveu um livro muito importante para entender e valorizar marcas, chamado The Cultural Code, o Código Cultural. O Rapaille, ele estuda códigos culturais de países, empresas, conceitos e determina uma estratégia de comunicação para você ativar no subconsciente da população o estímulo para consumir aquele produto ou, eventualmente, aquela mensagem política. O Rapaille diz que a grande diferença das culturas japonesas e chinesas é que, enquanto a cultura chinesa se orienta pela adaptação, e isso vem da formação da própria civilização chinesa, os japoneses orbitam em volta da honra. E isso é lindo, né? Só que a honra, ela é rígida. Você não flexibiliza a honra. Você não flexibiliza códigos de conduta. Então você é muito rígido. E isso explica, pelo menos do ponto de vista cultural, uma perda importante de protagonismo das empresas e da cultura japonesa. Eu sou apaixonado por cinema japonês, você sabe disso. Eu dei aula de cinema japonês. O senso estético japonês é imbatível. É uma sociedade que eu admiro profundamente. Sim. Só que, óbvio, né, os chineses eles têm essa tecnologia social que se adapta a qualquer rincão, diferente dos japoneses. Essa cultura de empregabilidade que a gente estava falando antes até da conversa, tem o filme O Corte.
Que Mestre Costa Gavras. Isso, que é baseado em um profissional que ficou muitos anos em uma empresa e foi demitido. Isso. E a pressão dele ficar desempregado, familiar, contexto, social, como que essa pressão ela joga contra no momento de transição? Que a pessoa está buscando e ela tem os conceitos dela interno, ela tem os valores, tem a questão social que a gente falou, familiar, tem a questão da família, dos custos, das responsabilidades dentro de casa. E tem estudos que dizem que a perda de um emprego é equivalente à perda de um ente querido. E dependendo da forma que esse desligamento ele é feito, isso causa não só a ruptura, mas causa como eu posso dizer, uma fragilidade, me fugiu o nome, mas é um sentimento de profunda tristeza. Porque assim, o divórcio entre o empregador e o empregado, como todo divórcio, ele é dolorido, né? Você sofrer a recusa de alguém ou de alguma instituição dói, obviamente dói. Por que eu era útil para essa organização até ontem e hoje eu não sou? Por que eu era útil? Por que eu era importante para a vida e para a felicidade daquela pessoa e eu não sou mais? Né? Então, quando existem esses rompimentos e esses rompimentos não são consensados, existe uma dor. Bom, a gente trabalhou como consultores de carreira pelo menos 5 anos juntos. Sim. A gente estava até discutindo antes de começar as gravações que daria uma minissérie da quantidade de casos. The Outplacement. The Outplacement, pronto, já lançamos para o universo. O corte, a gente certamente viveu, a gente certamente encontrou personagens como esse protagonista do filme. Falando rapidamente o que é esse filme e óbvio, tudo que a gente está falando aqui Sim. são filmes mais ou menos fáceis de se encontrar. Sim. Na época das locadoras, né, era mais fácil, mas hoje você tem muitos canais de streaming, procurar no YouTube. Sim. O corte foi feito por um diretor clássico muito importante do cinema político chamado Costa Gavras, um cineasta grego que fez filmes importantes como Estádio de Sítio, Acossados, Missing, né, sobre a ditadura do Pinochet no Chile. E no corte ele faz uma peça irônica sobre uma família de classe média que é desestruturada quando o pai da família, uma família tradicional, né, burguesa, da classe média francesa, ele é desempregado, mas ele se recusa a mudar o ritmo do seu estilo de vida. Então eles moram na mesma casa, eles têm o mesmo nível de consumo, têm o mesmo carro, porque ele partia da premissa que ele fatalmente ia se recolocar. Só que os meses vão passando, as oportunidades vão diminuindo, e aí ele tomou uma medida extrema, ele decide matar os seus principais concorrentes. Esse é o plot do filme. Então ele cria uma vaga que inexiste, anuncia essa vaga com uma determinada caixa postal, as pessoas mandam os currículos, se ele analisa o currículo e entende que aquele currículo é melhor que o dele, ele mata a pessoa. Sensacional. Literalmente matar o concorrente. Literalmente matar o concorrente. Mas assim, o que o Costa Gavras, e eu disse no começo, o cinema, quando ele olha para um determinado tema, um universo, ele olha com olhares bastante críticos, né? Então, o Gavras, ele tá criticando, obviamente, um modo de vida absolutamente pautado no consumismo, de forma exorbitante, né? Que é incapaz de priorizar a vida para coisas eventualmente até mais edificantes, e essa crença no consumismo e na única viabilidade da vida através do consumo faz as pessoas eventualmente a tomarem medidas extremas. E, de certa forma, o filme critica também uma certa cultura do trabalho, que aquilo que o Bauman dizia de relações líquidas, né? Então, a organização, ou muitas organizações, quando ela entende que o fulano não faz mais sentido
para a geração da sua proposta de valor, o sujeito é descartado e anos de relacionamento que foram cultuados pela cultura da organização, por movimentos estimulados pelo RH, são esquecidos e o fulano se sente do dia para a noite vítima de um relacionamento que foi rompido de forma abrupta, né? O Gavras critica isso também, o que torna o filme muito rico, né? Não, essa recomendação não é muito boa. Eu não consegui achar ele antes da nossa conversa, por isso que eu até anotei aqui, eu li muito da sinopse dele, mas sabendo desses próximos passos, eu tenho que assistir. Não, o filme é brilhante. Genial. Pessoal, agora a gente vai para o nosso momento Bariloche. Cadê aí o nosso maravilhoso kit? Olha aí, ó. Bariloche, doceria. Ela está no mercado há mais de 55 anos. Fica aqui na Avenida Kennedy 170, com seu bolo Floresta Negra, seu eclair de chocolate, seu tortelli de morango. Hoje a gente tem aqui uma tortinha de limão e um brigadeiro delicioso. O beijinho da semana passada, aquele ali estava demais. Então, se você quer fazer um evento corporativo, uma festa, entre em contato pelo QR Code que vai estar aqui na tela, faça seu orçamento, sua cotação. Bariloche é tradição e ela é consistência. E se você quiser ser um parceiro nosso, tem o link aqui na descrição. Você pode entrar em contato que a gente pode divulgar o seu negócio e também fazer uma parceria com vocês. Voltando aqui para o nosso bate-papo, Renê, o que você está assistindo hoje? Não necessariamente corporativo, ou que tipo de série ou filme você vem acompanhando? O cinema sempre foi muito importante, uma das características que definem a minha personalidade, né? Então, todo mundo que me conhece, desde a minha idade como moleque, na quinta série, sabe? Todo mundo tem essa ideia de como eu era vidrado, fascinado pelo cinema e pelos filmes, né? Eu cheguei a dar aulas de cultura fílmica no Instituto de Cinema de São Paulo. Eu tenho um blog sobre... Qual que é o seu blog? Até para depois a gente colocar, se puder falar. Chama O Beco do Cinema. O Beco do Cinema. Eu fiquei algum tempo sem publicar, porque você sabe disso. Sim. 2024 foi um ano difícil, eu passei por problemas pessoais relevantes, tragédias familiares, né? E fiquei doente também, talvez até como resultado de todo o estresse que eu passei durante anos, né? E o ano de 2023 eu assisti no meu Letterboxd, todo filme que eu assisto eu registro ali. Eu não assisti, eu acho que 15 filmes. Isso é um absurdo, né? Sim. Então eu tenho retomado o meu amor, esse meu gosto pelo cinema agora. Eu assisti recentemente um filme nos cinemas chamado chamado Pecadores. Eu esqueci o nome, minha cabeça está terrível, mas é o cineasta que dirigiu Pantera Negra, né? E o filme ele é um libelo de democracia racial, de legado cultural, de como a cultura ela é uma arma poderosa de salvaguarda cultural e da dignidade de toda uma coletividade. É um filme que consegue cruzar elementos, consegue combinar elementos do horror com blues e produz um filme, a despeito de ser um filme voltado para o grande público, um filme bastante original. Eu recomendo. E eu recentemente descobri que o Netflix tem todas as animações do Miyazaki. Miyazaki, para muitos, é o grande diretor de animações da história, e tem todos os filmes dele ali. Nossa. Então eu assisti outro dia. Peguei um conjunto de dias e eu assisti todos os seus filmes de uma vez. Revi, né? Sim, sim. Revi todos os seus filmes de uma vez e aquela animação feita quadro a quadro, sem utilização de técnicas modernas de animação. Tanto é que cada filme do Miyazaki demora 10 anos para ficar pronto, né?
Viagem de Chihiro, Asas ao Vento, Porco Rosso. Gente, assim, eu recomendo. Sim, bacana. Assistam lá os filmes do Miyazaki no Netflix. Então é isso, assim, você perguntar para o cinéfilo o que ele mais gosta é bobagem, porque ele muda toda semana. Vai de acordo com o momento, óbvio que a gente né? tem os nossos filmes que são os filmes que a gente levaria para uma ilha deserta. Eu também estou nessa vibe de reassistir produções mais antigas. Por exemplo, estou assistindo Elementaríssimo pela 4ª vez. Assisti The Office pela 3ª vez. Breaking Bad também, acho que eu já assisti pela 5ª ou 6ª vez. Eu voltando a assistir produções de 10, 15 anos atrás. Que a gente se afeiçoou pelos personagens. Exato. Assim, atualmente, nenhuma que tenha chamado a atenção. Ruptura ainda está na 2ª temporada. É uma série que a gente até já conversou. Ela vem seguindo uma linha boa. E tem alguns spin-offs, né? Tem um novo spin-off de Suits. Tem temporadas aí que demoram um pouco mais para produzir. Mas eu estou mais nessa vibe. Falar um pouquinho do cinema e o estilo de liderança, né? Você gosta do estilo de liderança do personagem, né? Do filme O Lobo de Wall Street? Ele tem o seu carisma, né? E você vê como é interessante isso, né? Ele cria um ambiente organizacional que reflete a sua estrutura psicológica, né? De certa forma, ele cria uma empresa coerente com seus propósitos. Sim. Qual era o seu propósito? Ficar rico a despeito de tudo e todos. Não importa sem como. nenhuma preocupação ou qualquer implicação moral com qualquer uma das suas ações. E ele constrói uma organização que reflete esses valores, né? Então, um alerta aqui para executivos, para acionistas, para donos de empresas, né? A empresa, para o bem ou para o mal, muitas vezes reflete quem você é, né? Então, e ela reflete fundamentalmente o conjunto de valores que você empresta e exercita no dia a dia da organização. Falando dos modelos de gestão seguindo a liderança, na série Super Pumper, que é da história do Uber, ele vai com tudo para querer mudar o mercado. E ele não está nem aí da forma que é feito isso. E aí você pega toda a estrutura daquele momento baseado na série que a Uber fazia, os colaboradores tinham que entregar de tudo, fazer de tudo, muito similar também à série o E-Clashed, que é da história do WeWork. E aí chamava todo mundo e fazia aqueles gritos de guerra, que a gente até falou do começo, voltado muito para a parte... me fugiu agora a parte da estrutura de combate hierárquica, né? E eles seguem o papel do líder na ideologia do líder. Só que chegou um determinado momento nessas séries que veio o quê? Os acionistas, os investidores. Os vilões. Os chamados vilões. Que em determinado momento, essas duas empresas têm essas duas histórias similares, elas foram criadas, concebidas dentro da ideologia do seu dono, do seu criador, mas quando veio a pessoa de fora e colocou dinheiro e começou a cobrar os resultados que foram prometidos por esses líderes, em determinados momentos eles afastaram esses líderes da liderança para colocar uma gestão profissional, digamos assim, ou uma gestão designada para eles. A pergunta é, em qual momento uma organização tem que ter consciência que só a minha ideologia não é o suficiente? Que eu tenho que prestar contas, tanto para o investidor, como também para a sociedade que consome daquele serviço ou produto? Bom, em tese, desde o dia 1, né? Em tese... Em tese, é isso. Assim, uma empresa... uma startup, né, que recebe um aporte de um anjo investidor, de um equity, enfim, aquilo significa uma evolução, é um processo pedagógico no sentido que força aquelas pessoas
adotarem uma postura mais madura, né? Mais adulta para lidar com pressões do mundo corporativo que são comuns, né? Então, uma organização em tese, ela sempre, eu acredito assim, né? Pega aquele livro do Jim Collins, Feitas para Durar, né? Essas empresas que o Jim Collins escreve, elas nasceram com um senso muito claro do propósito delas, do público que elas queriam atender e do lugar e importância delas na sociedade. Se a organização perde essas referências, ela inclusive perde o sentido estratégico, né, de como ela vai se movimentar em relação às agressões da concorrência, a mudança das características dos consumidores. A antropologia do consumo é uma nova área do conhecimento que estuda como um consumidor que comprava o produto A, num belo dia muda o A pelo B, o que fez ele mudar, quais foram os estímulos culturais, se foi alguma coisa de ordem prática, se ele se sentiu seduzido pela publicidade, né? Então essa é uma pergunta muito complexa. Eu entendo o seguinte: se a empresa, desde o dia 1, não tem muita consciência de que ela não está sozinha no mundo e ela precisa respeitar as regras que foram definidas pelo ecossistema, ela está fora. Mas não é difícil para uma startup? A gente estava até falando do paralelo da própria série Vale do Silício e de várias startups que criam isso. Muitas vezes ele tem uma ideia de um conceito de um serviço ou um produto e não sabe o tamanho que aquilo pode virar. E ele vai transformando a sua cultura organizacional, o seu propósito, seus valores, conforme vai tendo demanda e exposição no mercado. Assim. Não se torna mais difícil, ainda mais quando a pessoa, às vezes, ela não é o estrategista, mas ela é técnica, ela começa um negócio mais com perfil técnico. Não, sim, porque normalmente na startup, quando a empresa... O contexto que acaba proporcionando uma mudança da percepção e do relacionamento daquele empreendedor com a própria organização fica refletida na maneira como aquela organização começa a se relacionar com outros agentes econômicos. Eu vou dar um exemplo, está num filme que eu adoro, o The Network, a rede social do David Fincher. Ele conta a história do Facebook. Sim. Então, o Zuckerberg, ele começa aquela empresa e o David Fincher, sacana, de uma forma bem sacana, meio que ele define que o gatilho para o Facebook é o fato do Zuckerberg ser péssimo para relacionamentos. Ele era um nerd quase que em estado radioativo. E aí ele resolve se vingar das meninas, quer dizer, até um fundo misógino, de certa forma. Ele resolve se vingar das meninas criando uma rede de relacionamento em Harvard. E aquilo... Alguém percebe o valor econômico daquilo e ele, 2 anos depois, ele transforma a empresa funcionava numa garagem, numa potência. E o filme vai demonstrando que ele nunca foi um cara simpático, mas como a alma dele vai se embrutecendo com aquilo. E ao mesmo tempo, ele vai naturalizando esse embrutecimento, porque isso fazia parte do seu componente psicológico, entendeu? E o Facebook foi se tornando, assim, no filme, não quero imputar nenhum pré-julgamento em relação à cultura do Facebook depois da Meta, mas no filme a Meta vai se moldando as características psíquicas daquele empreendedor, né? E depois que a organização, obviamente, cresce com mais pessoas, ela se torna mais complexa, o ambiente cultural demanda um nível de cuidado muito específico, ainda mais se ela é associada a uma empresa maior, aí isso tem o potencial de mudar bastante e aí ela se descaracteriza em relação aos fundamentos culturais que definiram inclusive a sua criação, entendeu? Mas assim, não tem uma regra para isso, viu, Shenta? Até porque depende de como a empresa vai se formando, vai criando, vai ganhando capital, conquistando seus clientes. Eu vi um filme que eu achei que não era baseado em fatos reais, que chama Joy, uma história de sucesso. É a mulher que criou o Mop, que depois variou vários outros produtos. Que o conceito inicial ela teve essa ideia de negócio, né, para solucionar um problema que a dona de casa
e as pessoas que faziam faxina tinham, e foi muito rejeitada até alguém comprar a sua ideia, e as dificuldades que ela teve com fornecedor, patente, burocracia, custo, giro de capital, investimento, porque ela não foi preparada para ser uma administradora. Ela teve uma ideia, fez uma criação e foi tentar para o mercado. E depois mostra a parte muito legal do filme, a dificuldade que ela teve de administrar todas essas áreas complexas de uma organização familiar. Que dentro da história ainda tem o contexto que ela começa criando uma empresa familiar e depois ela viu que não dava para continuar com a empresa familiar e ela se desvencilhou para ir atrás de investidor. Entendeu suas limitações. Para essa empresa continuar crescendo, eu preciso trazer gente em tese melhor preparada que eu. Porque não estavam conseguindo ajudá-la, né? Auxiliá-la. Isso é um desafio de toda empresa que passa por um processo que a gente convenciona chamar, e eu nem sei se de forma muito correta, mas que o mercado consultivo convenciona chamar de processo de profissionalização. Então as relações deixam de ser pessoais, deixam de ser emotivas, ciladas de compromisso são rompidas, e aí você racionaliza a gestão. Traz gente de mercado, essas pessoas são movidas por interesses. Isso é o arco dramático de toda organização que nasce familiar e em algum momento ela se desenvolve para uma coisa maior, mas isso ela perde uma parte da sua alma e da sua personalidade nesse processo, né? E só uma referência, você começou a falar um monte de filmes que contam histórias corporativas. Isso se transformou num subproduto de Hollywood. Sim. Existe até um lema, chama brand movies. São filmes que falam de marcas. Então, sim. Eu diria Air, que fala do tênis Air da Nike. Você tem um filme sobre o BlackBerry. Sim. Você tem um filme sobre o Tetris da Apple. Do jogo, Do jogo, que o desenvolvedor... Cara, isso é genial, assim. O cara desenvolve um jogo, ele trabalhava no Ministério da Informação da União Soviética. Sim. Imagina o porre que não devia ser aquele negócio. Ele faz um jogo para poder, cara, assim, se distrair e o dia ficar menos miserável. E aquele jogo, alguém vaza o jogo da rede, dos computadores do Ministério e o jogo se torna um fenômeno global, né? São histórias muito bacanas. E esse filme em especial é bacana porque tem uma tensão da época. Né? Mas aquilo é uma forma que o roteirista encontrou para criar algum nível de tensão para deixar o espectador médio aprisionado na trama. Mas aquilo não aconteceu. A KGB não perseguiu. Não, a KGB já é um exagero mesmo. Pelo amor de Deus. Mas a dificuldade dele sair do país, isso foi real. Não, isso foi real. Porque ele precisou muito de ajuda. Não era qualquer um que poderia entrar e sair do país. Sim. Agora, interessante... Mas é trágico, né? Saber que, claro. Que isso Mas acontece. Assim, é interessante o cinema, ou especificamente Hollywood, se voltar para a história das organizações, né? É um fenômeno que, por um lado, assim, eu tenho uma explicação quase que me ouso fazer uma psicanálise desse movimento. Então, pode ousar. Vou usar aqui. Pode ver, esses filmes normalmente retratam organizações que são icônicas para o capitalismo americano. Né? Tem um filme sobre o McDonald's, enfim. Sim. São organizações que transformaram as suas marcas em referências globais nos seus mercados de atuação. E isso acontece num momento de perda progressiva do capitalismo americano na balança comercial global. Isso é uma forma, é um grito surdo, mas ao mesmo tempo desesperado, de uma sociedade que começa a se assustar com a perda de relevância progressiva dos seus ativos, né? Exato. Dos seus ativos simbólicos, econômicos, que estão lá expressos nas suas marcas, né? E que o mundo consome essas marcas. O mundo consome, mas pode deixar de consumir. Sim. Eu me lembro, eu gosto muito de aviação. Assim, qual era a companhia companhia aérea que era referência referência de qualidade e de robustez nos anos 70, 80? A Panam. A Panam não existe mais. Exato. Cara,
Olha, na boa, o capitalismo existe enquanto uma organização socioeconômica que estrutura os meios de produção e de roldão à sociedade há 200 anos. Então isso é muito tênue. Outro dia, uns anos atrás eu fui para a Alemanha e eu tomei uma cerveja que foi produzida numa beer house há 450 anos. Uau. Mas não foi uma organização que existia há Sim. 450 anos. Aquela família produzia cerveja há 450 anos e 100 anos atrás eles entenderam, cara, vamos monetizar essa competência familiar? E vamos criar uma marca e vamos começar... Então, inclusive, esse capitalismo familiar europeu, ele é muito arraigado à sua cidade ou à sua localidade, porque ele tem uma relação histórica profunda com aquele ambiente. Né? O sujeito que começou produzindo um determinado produto e na criação do mercado de massas, pós-Primeira Guerra Mundial, o cara descobre que tem um negócio nas mãos, né? Eu tô aqui um pouco em silêncio porque a gente tem que terminar esse episódio, mas vamos ter que ter a fase 2 aqui, porque eu já tô formulando um monte de questão e pergunta em cima dessas últimas falas do René. E, cara, eu quero agradecer sua presença aqui. A gente precisa finalizar, mas nós vamos ter que ter a parte 2, porque eu não perguntei metade do que eu escrevi. Muita coisa aqui foi fluindo no nosso bate-papo. E realmente, esse gancho desse movimento atual, ele criou, de certa forma, muita inspiração para as empresas de hoje em dia. Sim. Que muitas não conheciam a história, não tinham acesso. Eu acho que hoje, não só pelo cinema, pelo streaming, pela internet, pela tecnologia, nós temos acesso a informações, processos, materiais, leituras, filmes, música, que não tínhamos há coisa de 15 anos atrás. Não é muito longe. Não. Então, isso dá margem para vários insights que eu vejo que muitas empresas veem uma série, um filme, um livro e implantam isso na sua cultura, no seu processo. Mas nós vamos ter que ter a parte 2. Você está convidado já para a parte 2. Eu quero agradecer, René. E antes de finalizar, eu queria que você me falasse qual que é o filme da sua vida. Não corporativo, o filme da sua vida. Rapaz, não Essa faz pergunta isso eu sei que é difícil para você, mas eu quero tentar. Tá, eu vou dar 3 que mudam e se você me perguntar isso semana que vem, talvez eu fale filmes diferentes. Mas eu sou apaixonado, mas enfim, meu amor não muda em relação a esses 3 filmes. Lawrence da Arábia, do David Lean, é um estudo de personagem de um sujeito fundamental para a história da Primeira Guerra Mundial, e é um filme onde o David Lean explora, ele reflete, faz o público refletir sobre imperialismo, faz o público refletir sobre o ego, sobre as ciladas do comportamento psicológico. É um filme extraordinário. Outro, Rashomon, do Kurosawa. É a primeira vez que o cinema olha para uma determinada cena, no caso uma cena de um crime, e olha aquela cena sobre diversos pontos de vista, inclusive temáticos, e ele oferece para o espectador a decisão de julgar quem é responsável, o culpado por aquele crime. O filme não entrega isso como um presente do roteiro. Isso é o cineasta confiando na capacidade do público de julgar o que ele está assistindo. Absolutamente extraordinário. E, caramba, gente do céu. Meu, que pergunta canalha. Que pergunta canalha. Mas, e eu vou fazer de novo na parte 2, tá? Mas tá bom, então vamos lá. Eu sou apaixonado por São Paulo S.A. do Nelson Persson, que ele é pai da Marina Persson. Sim. Faz um filme onde ele conta, usando todos os artifícios linguísticos da gramática cinematográfica da novela vague, para contar como o processo de industrialização da São Paulo dos anos 60 promove um nível de embrutecimento profundo na alma das pessoas. Valmor Chagas, Elva Vilma, né? Elva Vilma, o pessoal tá falando que sim. Isso é um filme fundamental. Assistam São Paulo S.A. Excelentes recomendações. A única que eu vi foi São Paulo S.A. Não nesse nível de detalhe, mas excelente. E já fica
as recomendações do nosso amigo René. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Você, muito obrigado por assistir esse episódio. Não esqueça de seguir o nosso canal, compartilhar esse episódio com as pessoas que são amantes do cinema, de séries corporativas e não corporativas. Clique no sininho. Toda quinta-feira tem vídeo às 14h. Siga Colabore em todas as redes sociais. Obrigado e até a próxima.